pessoal, vamos continuar a nossa aula e nós vamos agora partir para o relacionamento interpessoal. O relacionamento interpessoal ele é muito falado em muitas profissões, falado em muitos âmbitos, não é? O relacionamento interpessoal ele será visto em todos os lugares, em todos os tipos de relacionamento, seja conjugal, seja familiar, seja de amizade, seja entre colegas de trabalho, seja até mesmo entre pessoas, não é, que estão à espera de um atendimento. Nas aulas anteriores eu falei sobre a comunicação básica, de se cumprimentar, aquele diálogo superficial. E para isso nós temos que ter uma base de relacionamento interpessoal, certo? E vamos falar sobre a comunicação. Como eu falei bem lá no início, que a comunicação é ser muito pertinente na nossa fala, não é? A comunicação ela está em todos os lugares, seja a verbal ou a não verbal, a comunicação direta, a comunicação básica, a comunicação de rotina. Então, a comunicação ela é muito latente em todas as áreas, certo? Você tem a comunicação desde o início. Você saindo, vamos chegar no âmbito profissional. Você saindo da sua casa, né? Antes de você sair da sua casa, você tem uma comunicação com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seu pai, com a sua mãe, com quem vive com você dentro da sua casa. Você tem uma comunicação com a sua vizinhança, né? Com alguém próximo, algum amigo, né? Que você já mora perto. Seja na padaria que você vai antes de chegar no trabalho, no trânsito também, não é? Que a comunicação no trânsito hoje ela é muito eufórica, né? Às vezes chega até a ser meio agressiva, mas nós temos que ter, né, praticar a paciência que nós vamos falar mais lá na frente, tá bom? Até você chegar dentro do seu ambiente de trabalho, que aí começam aquelas comunicações que eu falei anteriormente, tá bom? Então a comunicação ela é a base do relacionamento interpessoal. Saber se comunicar dentro do relacionamento interpessoal é a base para se desencadear outras situações. Por um exemplo, eu não preciso chegar a falar algo, vamos exemplificar aqui. Eu chego no meu ambiente de trabalho, não preciso me comunicar verbalmente e dizer que eu não estou bem, que aconteceu algo, né, que naquele dia não está sendo um dia bom para mim. Tem pessoas que já conhecem a sua expressão, já sabem a maneira que você é, e acaba sentindo em você não precisa comunicar verbalmente, mas acaba sentindo que você não está bem. Então aquele seu colega, né, vai dizer assim: oi, bom dia, Israel, tudo bem com você? E aí chega aquela parte, né, de ser coerente, assim: olha, eu estou bem sim, graças a Deus, né, ainda bem, e nós vamos começar a trabalhar, o que nós temos para fazer hoje, bom dia, e assim por diante, né? Também a comunicação verbal é você falar: olha, hoje não estou bem, aconteceu situações tal, mas aí eu vou tentar resolver posteriormente, vamos tentar resolver as demandas de trabalho hoje, certo? Claro que tem certas situações que não tem como, né, deixar para depois. Nós temos vida, nós temos família, nós temos, né, situações externas ao nosso trabalho. Então, uma coisa que eu aprendi há muitos anos atrás, eu acho que há uns 10, 12, 13 anos atrás, na época de faculdade, eu tinha uma colega que ela tinha alguns problemas pessoais. E um certo dia eu conversei com ela e disse assim: colega, o que está acontecendo, né? Nossa equipe, nosso grupo está meio desfalcado, você está meio desatenta, o que está acontecendo? E ela me respondeu da seguinte maneira, ela falou assim para mim: eu estou tentando cuidar da minha vida pessoal, depois eu vejo a minha vida profissional. Por quê? A nossa vida profissional só anda bem se a nossa vida pessoal andar bem também.
Então, desde aquele momento, eu comecei a entender que eu só consigo ser muito bem realizado dentro do trabalho se eu sou muito bem realizado na minha vida pessoal, não é? Então, assim, falando nessa parte de comunicação, eu preciso saber me comunicar. É aí que entra o relacionamento interpessoal, é saber me comunicar com as pessoas de maneira coerente, de maneira, uma maneira positiva, tá bom? Que possa gerar frutos bons, tá? Dentro de um relacionamento interpessoal. Bem, resolução de problemas. Como eu falei, você é recepcionista, você vai receber várias demandas, você vai atender vários tipos de pessoas, não é? Por exemplo, eu citei nas aulas anteriores sobre você atender alguém que veio de longe, né, que precisa ser atendido e você não achou o agendamento daquela pessoa para aquele dia, não é? Então, como é que você vai resolver aquele problema? Como é que você vai resolver aquele problema? Você vai dizer assim, ah, não, senhora, senhor, eu sinto muito, não encontrei seu agendamento, você não está agendado para hoje, então vamos, né, ter que remarcar para outra data. Mas, poxa, aquela pessoa passou, veio distante, né? E aí, como é que você vai resolver? Vamos tentar resolver o problema? Vamos tentar encaixar essa pessoa em algum horário naquele dia, para que ela não possa ter que fazer todo aquele retorno sem sucesso, não é verdade? Então, é saber resolver o problema. E outras situações até mais graves, né? Chega um cliente que foi lesado, e aí a primeira pessoa que ele vê, ele quer, né, explodir, quer falar, quer que resolva o problema dele. E aí, como é que você vai resolver aquele problema dele? Você precisa ter agilidade, você precisa ter proatividade, você precisa entender a situação, conhecer, ter as informações da empresa para que você possa, pelo menos, dar uma prioridade no atendimento e na resolução do problema dele, tá bom? Ter empatia. Empatia eu posso jogar também nessa suposição, nesse exemplo que eu dei ainda há pouco, sobre uma pessoa vindo de longe e não ter um agendamento, conseguir resolver. Poxa, ser empático com aquela pessoa vem de longe, não sabe nem se alimentou direito, não sabe que condições passou para estar ali, não é? Eu trabalhava com umas colegas que às vezes elas chegavam comigo e diziam assim, seu Israel, nós podemos atender assim, não atendê-los, né, mas podemos resolver uma situação dessas colegas, dessas pessoas, porque eles faziam no local onde trabalhavam, né, na equipe que eu lidero, o local eles fazem atendimento atendimento público, né, para as pessoas que precisam retirar documentação. E tinha algumas pessoas que vinham de muito longe. Esse é um exemplo que eu gosto de dar, né? De muito longe, vinham com crianças com deficiência, até adulto mesmo, né? Deficiente físico, tinha crianças com deficiência intelectual, ou com TGD, né? TGD, que é Transtorno Global de Desenvolvimento, que se encaixa o autismo, entendeu? Então, elas sentiam empatia pelas mães, pelas senhoras, pelos senhores, não é? Pelas crianças que precisavam ser atendidas naquele momento. Não é? E aí tinha gente que vinha sem se alimentar, tinha criança que precisava ir para o banheiro ser trocada, tinha gente que nem bebia água, não é? Então, você estava comigo conversando, vamos tentar resolver esse problema, essa situação, né? Vocês podem conseguir tais coisas para a gente tentar ajudá-las. E aí fomos tendo empatia, né? Poxa, é verdade, é muito desumano nós não podermos ou querermos ajudar, não é? E assim, eu senti a empatia delas, né? Dessas senhoras, pelas outras pessoas que vinham ser atendidas. Então, isso é um exemplo de empatia pelo outro, né? Será que se fosse eu, seria bom para mim ficar um dia todo, sem se alimentar, sem poder pelo menos fazer as necessidades básicas?
seria bom, né? Não seria legal. Então, se colocar no lugar do outro, né? Se colocar no lugar do outro, essa é a palavra certa, é empatia pelo outro. Liderança. Liderança não quer dizer que você vá se tornar líder naquele momento da equipe, né? Daquela equipe que gerenciar aquela equipe naquele momento ali, mas a liderança é você liderar situações que você precisa ter agilidade, não é? Vamos dar um exemplo. Acontece um fato dentro do ambiente de trabalho, não é? Eu gosto de falar numa situação seguinte, que há um tempo atrás, né? Não faz muito tempo, tivemos aulas de primeiros socorros. E aí eu achei bem interessante umas certas situações, né, inusitadas. O que você faria, né, se alguém se acidentasse? Quais são os primeiros socorros que você vai fazer? Né, uma das pessoas, dos participantes, assim, só o que eu poderia fazer é sair correndo e chamar ajuda, porque eu sou nervosa, né? Sou nervoso. Então, pegamos aquele gancho e diz assim, não, isso aí você pode liderar a situação de maneira externa, né? Começar a afastar os curiosos daquela situação. Então, liderar é você dizer assim, não, eu não posso botar a mão na massa, mas eu vou ajudando a delegar as situações, vendo de que maneira pode ser feito aquilo ali, né? Então, jogando para a parte do recepcionista, o local onde você vai atender, que você atende, você e seus colegas, está muito cheio. Você não precisa esperar pela gerência, você não precisa esperar até mesmo pelo seu chefe imediato para resolver a situação. Você está vendo que está congestionado o atendimento, você não consegue resolver tudo de uma vez. Você pode ter você pode ter a atitude de já começar a agir. Não, vamos organizar dessa seguinte maneira, vamos fazer desse jeito, olha, vamos dar prioridade a essa situação, vamos ver que setor você precisa ser encaminhado. Então, assim, já agir com a liderança, tá bom? Negociação, também saber negociar certas situações com o usuário, com o cliente, com o visitante. Você não pode ser atendido agora, neste momento, né? Não encontramos seu agendamento ou a pessoa que vai lhe atender não está no momento por certas situações, mas você pode aguardar pelo menos uns 15, 20 minutos que eu posso lhe encaixar por exemplo, se for um consultório, posso lhe encaixar com outro médico. Mas eu prefiro aquele médico. Então, você já vai ter naquela situação já vai entrar na parte de, como é que eu posso explicar, vendedor, não é? Sempre os vendedores eles têm um argumento maravilhoso, que aquele bom vendedor, ele consegue lhe ganhar. Então, nessa hora, nós temos que ser bons vendedores de argumento, bom vendedor de ideia. Mas, senhora, o outro doutor fulano de tal, ele é da mesma especialidade. Assim como o colega fulano de tal vai conseguir, resolve o seu problema, ele vai conseguir também. Ele compreende a situação que a senhora está passando, ele vai lhe recitar bons remédios, bom tratamento, e assim você vai tentando negociar com o cliente, o visitante, o usuário também, certo? Escuta ativa. Muitos atendentes, né, vocês são atendentes, recepcionistas são atendentes também, não deixa nem aquela pessoa explicar, pedir a informação correta, já vai logo tentando resolver nas pressas a situação, porque tem muitas demandas, tem muito atendimento a fazer, e calma, não é bem assim. Primeiro nós temos que ouvir atentamente o que a outra pessoa quer, ouvir atentamente. Ficou com dúvida? Pergunte novamente ou peça mais detalhes do que a pessoa precisa para ser atendida. Escuta ativa, não somente nessa parte de atendimento, mas se tenha escuta ativa com os seus pares, né, profissionais, que são seus colegas, tenha uma escuta ativa com o seu superior, tenha uma escuta ativa com todos.
estamos falando de ambiente de trabalho, mas também é bom levar para a parte pessoal. É bom nós termos escuta ativa dentro de casa, com os filhos, com a esposa, com o marido, com o pai, com a mãe. Porque, como eu falei ainda há pouco, nós estávamos nas aulas anteriores, nós estávamos muito batendo na tecla da vida pessoal. Iniciamos pela vida pessoal justamente para depois chegar na parte profissional. É uma questão de junção para trazer uma imagem positiva profissionalmente para você. E ter uma escuta ativa é muito importante para você profissional, tá bom? Otimismo, eu sempre digo assim, que um líder que ele não traz otimismo, traz motivação para a sua equipe, não deveria ser líder naquele local, naquela equipe, porque o líder ele é 100% motivador, é 100% otimista, ele é 100% trazendo engajamento para que a equipe funcione de uma maneira boa. Então, como eu falei ainda há pouco, você não precisa ser chefe, gestor, supervisor da equipe de recepção. Lembra que eu falei? Daqui com quanto tempo eu quero ser gestor de tal setor? Eu quero ser chefe da equipe de recepção. Então, desde já treine, defina seu objetivo, né? Tenha otimismo, chegue, né, no seu ambiente de trabalho otimista, mostrando, né, que você está ali para trazer benefício com colaboração com a sua parte profissional, tá bom? Para a equipe, não só para a equipe, mas para a empresa em geral. E falando em equipe, saber trabalhar em equipe também. Assim, já aconteceu diversas situações, eu trabalho há anos com várias equipes e conhecemos assim pessoas, né, funcionários que trabalham super bem com os colegas, desenvolvem muito bem a parte do desenvolvimento, né, do relacionamento interpessoal, assim como tem outros que tinham dificuldades, né, não sabiam compreender essa parte. E fizemos trabalhos latentes, reuniões, dinâmicas, cursos até. Mas assim, tem colegas que realmente eles não têm essa habilidade concreta de trabalhar em equipe. Claro que não é por conta disso que o colega ele tem que ser excluído ou até mesmo ser desligado da equipe. Nós temos que compreender qual a situação que o colega passa, por que ele não consegue, ele tem aquela dificuldade de trabalhar em equipe e justamente trabalhar esse sentido nele. Né? Tem uns que já não gostam muito de se envolver com a equipe, chegam, fazem apenas seu trabalho, não querem, a gente fala assim, não quer papo, né? Não quer conversa, não gosta de interagir, não gosta de fazer trabalho em equipe, gosta de fazer trabalho sozinho, ser individual, né? Carreira solo. Ou também tem outros que fazem o trabalho em equipe, mas acaba se ultrapassando o quadrado do outro, querendo fazer pelo outro, querendo observar o trabalho do outro até de uma maneira negativa também, não é? Então, esses dois pontos nós temos que saber trabalhar com a equipe em si, tá? Então, resumindo, comunicação é super importante, tá bom? Ela vai estar em todos os âmbitos, seja na vida profissional ou pessoal. Saber resolver problemas, certo? Ser ágil, não é? Ter empatia pelo outro, sendo ele seu colega de trabalho ou público, né, externo, ter a liderança, tá, em si, ser líder de situações, saber negociar também, ter uma escuta ativa, não só no trabalho, mas no meio social em geral, ser otimista, sempre ser positivo, né, ser prazeroso. É tão bom você trabalhar com um colega de trabalho que ele é prazeroso de estar junto com ele, trabalhar com ele, dividir aquele momento de aprendizado, porque o meio profissional é um meio de aprendizado informal, tá, colegas? E também saber trabalhar em equipe, que é muito importante, pegar muito bem você saber trabalhar em equipe. Você vai ser bem visto na empresa, tá bom? Então, essa foi a aula de relacionamento interpessoal.